Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, aqui esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo. Sempre um motivo de muita alegria poder estar com os irmãos através de um momento de comunhão, meditação da palavra. Irmãos, eu quero falar sobre um assunto que está repercutindo muito, nas redes sociais, acerca de um acontecimento que houve ali em Camboriú, ali no lugar onde acontecem os Gideões, em um culto onde Pastor Jefferson, da dupla Jefferson e Suelen, iria ministrar a palavra, não havia começado a ministrar ainda. Irmãos, já não é de hoje, é de muito tempo que se ouve falar acerca de denúncias, de profecias contra os Gideões missionários, contra essa geração de pregadores famosos que estão se levantando, mas bem, o certo é, meus irmãos, que ali um homem se levantou. Vou deixar um pedacinho aqui só da mensagem para os irmãos ver que ele profetiza. Os irmãos acompanhem aqui só um pedacinho da profecia desse homem no meio daquele culto ali. Preste atenção aqui um pouco. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o meu povo está louco, é sábio, falam mal e não sabem fazer o bem, transformaram o meu altar em políticos e shows, não me adoram mais como antigamente, não prezam pela minha palavra. Então é isso daí, meus irmãos. Como os irmãos viram, ele se levanta ali, no meio daquela igreja. Irmãos, servo de Deus, profeta de Deus é usado para trazer mensagem para o povo de Deus. O povo de Deus da vez é a igreja. Deus ele fala com a igreja da maneira que ele quiser, tá? Mas interessante, irmãos, que se o profeta hoje está entregando chave de casa, se o profeta está entregando chave de carro, se o profeta está falando de prosperidade, é falso profeta. Agora, se o profeta profetiza contra a igreja, contra o pecado da igreja, agora estão chamando de falso também. A verdade é, irmãos, que nós vivemos tempo de uma geração que não quer mais ouvir a palavra de Deus, não quer mais ouvir a correção do Senhor, Nós vivemos aí uma geração que tem se aproveitado do evangelho para adquirir riquezas, fama, sucesso, e é isso daí que acontece. Quando Deus levanta alguém para falar contra, todo mundo vai contra. Tem um trecho aqui do pastor Eliseu Rodrigues, defendendo veemente, pregando contra o irmão que foi usado, dizendo que a profecia é falsa. É claro, irmãos, famoso defendendo os famosos. Eliseu Rodrigues acaba de vir de uma polêmica agora, de um culto onde ele iria ministrar, que ele já havia cobrado 5 mil reais adiantado. 5 mil reais, não pôde ir no culto pregar na agenda, depois ali teve uma burocracia danada para poder devolver esse dinheiro. Então o que acontece, irmão? Estão todos no mesmo sistema. Aí quando levanta alguém para profetizar contra, aí é falso profeta. É difícil, irmãos. O pastor Eliseu Rodrigues vem dizer, escute aqui um pedacinho do pronunciamento do Eliseu Rodrigues, preste bem atenção. O noivo não chamaria a igreja de louca, e parece, se alguém puder confirmar, minha igreja tá louca. Então é isso daí, meus irmãos. Vem dizer que o Senhor não chamaria a igreja dele de louca, irmão. O Senhor chama a igreja do que ele quiser. Se a igreja está cometendo uma loucura, por que o Senhor não vai chamá-la de louca? Jesus chamou os fariseus, os escribas, de filhos do diabo. João Batista os chamou de raça de víboras. O que é louco em comparação a isso? Irmãos, a profecia ali é direcionada à igreja, não é direcionada ao pregador que está pregando. Não, ele não estava profetizando para o Jefferson. Ele estava profetizando para a igreja, é para a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, o irmão foi retirado à força. Isso também é papel de uma igreja, retirar um irmão à força, com segurança, de dentro da igreja que estava simplesmente fazendo uma profecia. Será que isso também é de Deus? Todo mundo agora é contra o irmão, diz que o irmão interrompeu o culto, que não é de Deus, porque interrompeu o culto. Agora a igreja que coloca seguranças para tirar um irmão para fora de dentro do culto, é de Deus também? Irmãos, Jeremias capítulo de número 19, acompanhe comigo essa leitura, fizeram a mesma forma com Jeremias.
porque profetizou contra a casa do Senhor. Olha o que fizeram em Jeremias capítulo de número 19, verso 14. Vindo, pois, Jeremias a Tofete, para onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. No capítulo de número 20, olha o que o homem de Deus da época, de dentro da casa do Senhor, vai fazer com o profeta. Só porque profetizou contra, falou o que eles não queriam ouvir, apontou o pecado, o erro. No capítulo de número 20, no verso de número 1 de Jeremias: e Passur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas, e feriu Passur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que há na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Irmãos, feriu o profeta, o amarrou, porque profetizou contra o pecado. E hoje não é mais diferente, irmãos. Se levantar alguém e profetizar contra o famoso, contra a igreja grande, a igreja famosa, a igreja que se diz ser a igreja mais certa que tem, se levantar alguém para profetizar contra, é falso profeta. Tem que expulsar, tem que colocar para fora. Agora, os que estão aí cobrando super cachês para pregar são os homens de Deus, são os que estão certos, enriquecendo às custas do evangelho, se tornando famosos, aonde eram para estar anunciando o nome de Jesus para que o nome do Senhor fosse glorificado, estão trazendo fama e glória para si. Esses estão certos. Agora, o que profetiza contra e essas coisas, colocando os políticos nos altares, como estão fazendo, fizeram até nos Gideões missionários, levando políticos para lá. Esses estão certos. Agora, se profetizar contra isso, está errado, irmãos. Deus ainda tem os seus profetas na face da terra. E infelizmente vivemos uma época onde estão matando os profetas verdadeiros que existem. E já não estão mais aceitando a palavra. Agora o irmãozinho lá é falso profeta. Agora o irmãozinho lá é perturbador. Elias foi chamado de perturbador de Israel. E aí? Agora o irmãozinho lá é o perturbador da Assembleia de Deus. Ah, irmãos, o que é isso? Falam que ele interrompeu a pregação. Irmãos, Jefferson nem havia começado a pregar. Nem o versículo que ele ia pregar ele tinha lido ainda. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. A igreja é dele. Ele fala a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usa quem Ele quer. E nós precisamos, irmãos, ser humildes para aceitar a correção do Senhor. A igreja precisa se humilhar, irmãos. Nós precisamos nos humilhar ao receber a correção do Senhor. Vivemos uma época de homens arrogantes, de dura cerviz, orgulhosos, altivos, que não aceitam ser corrigidos, se tornaram donos da verdade. Essa é a verdade, irmãos. Agora diz que o irmão é falso profeta. Ah, irmãos, o que é isso? Vamos aceitar a correção, irmão. Vamos reconhecer que nós estamos errando mesmo, que nós precisamos voltar ao Senhor com humildade, com simplicidade, com santidade. Amém, meus irmãos? Fica essa meditação e que nós possamos estar atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja, irmãos. Porque Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue, pura, santa. Amém, meus irmãos, zelosas de boas obras. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Se você quiser deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, Deus abençoe em nome de Jesus.